A Quaresma é um tempo de reflexão, mas para alguns é quando o véu entre mundos se torna perigosamente fino. Histórias sussurradas por gerações, de criaturas que espreitam nas sombras da fé, ganham vida quando a penitência cede lugar ao puro pavor. Prepare-se para mergulhar em relatos tão perturbadores que desafiam a própria sanidade. Testemunhos vindos de recantos esquecidos do Brasil revelam o inexplicável, o horripilante. O que acontece quando o sagrado encontra o profano em sua forma mais bestial. 4 narrativas que vão te assombrar muito depois do amanhecer. A verdade é mais sombria do que qualquer lenda. A tela vibrou com a imagem pixelada de um ícone de carregamento, a barra lenta deslizando enquanto uma melodia sinistra, composta por um coro abafado e o farfalhar de folhas secas, preenchia o ar. O ano era 2025 e a internet acabava de ser invadida por um fenômeno inesperado. Relatos de criaturas durante a Quaresma. Não era apenas mais um vídeo de terror, era uma compilação de pesadelos coletivos, uma tapeçaria digital tecida com o medo ancestral do folclore religioso brasileiro. A produção, um mergulho em 4 experiências aterrorizantes ocorridas durante o período sagrado da Quaresma, rapidamente ascendeu ao status de viral, capturando a imaginação de milhões. O vídeo se abriu com um plano fechado em um mapa do Brasil, marcadores vermelhos piscando em diferentes regiões, cada um prometendo uma história de arrepiar. A câmera então recuou, revelando os anfitriões. À esquerda estava Gabriel Costa, de 32 anos, seus olhos atentos e sua postura naturalmente investigativa transmitindo uma perspicácia que prometia desvendar cada mistério. Ao seu lado, Isabela Rocha, de 29 anos, sua voz suave e semblante tranquilo serviam como um contraponto calmante à gravidade dos temas abordados, uma âncora para a sanidade em meio ao inexplicável. Eles se tornaram os guias perfeitos para essa jornada sombria. Boa noite, ou talvez boa madrugada a todos que nos assistem, começou Gabriel, sua voz grave ressoando com uma autoridade que exigia atenção. Há algo de intrínseco na Quaresma, um período de reflexão e penitência que parece abrir portais, diluir as barreiras entre o nosso mundo e aquilo que nos espreita nas sombras. Não é apenas sobre abstinência ou oração, para muitos é um tempo onde o véu se torna tênue e criaturas de lendas ganham forma, vindas de um lugar que a razão se recusa a entender. Isabela assentiu, um ligeiro tremor em sua voz apesar da calma aparente. O Brasil é um caldeirão de fé e superstição, e a Quaresma, com sua atmosfera de introspecção e misticismo, parece ser um catalisador para o inexplicável. Hoje, nós os convidamos a uma jornada por 4 relatos de avistamentos sobrenaturais que aconteceram neste período sagrado. Histórias que desafiam a lógica, que se enraizam profundamente no medo e na fé popular. A luz na sala de gravação escureceu sutilmente e a tela piscou, mostrando um mapa do Brasil com o primeiro marcador vermelho pulsando na região sul. Nosso primeiro relato nos leva à Floresta da Lapa Escura, no interior do Paraná, narrou Isabela, a voz agora um sussurro conspiratório. Uma mata tão densa e antiga que se diz guardar segredos mais velhos que a própria civilização. É um lugar onde a escuridão parece mais profunda e o silêncio é pesado, quase sufocante. A imagem mudou para uma reconstituição em vídeo, com filmagens aéreas de uma floresta vasta e sombria, intercaladas com imagens de câmeras de segurança infravermelhas em trilhas sinuosas. A voz de um homem, distorcida para proteger sua identidade, começou a narrar. Ele se identificou como um caçador experiente, acostumado à solidão e aos sons da mata, mas nada o preparou para a Quaresma de 2022. Era uma noite de sexta-feira, bem no meio da Quaresma, ele descreveu, a voz embargada pela lembrança. Eu estava voltando para casa, depois de checar umas armadilhas. A lua estava quase cheia, mas a copa das árvores era tão densa que quase não passava luz. Eu conheço aquela trilha como a palma da minha mão, mas naquela noite, cada galho quebrava sob meus pés parecia um tiro. Ele relatou uma sensação de estar sendo observado, um arrepio que não vinha do frio. Parou, tentou ouvir, mas só havia o zumbido dos insetos e o próprio batimento cardíaco.
Seguiu em frente, tentando ignorar, atribuindo a fadiga. Mas então, ouviu, um rosnado, não era de nenhum animal que ele conhecesse. Era gutural, profundo, carregado de uma malevolência que gelou sua espinha. Ele sacou sua lanterna, varrendo o feixe de luz entre as árvores. Nada. A adrenalina pulsava em suas veias. De repente, o ar ficou pesado, como se a pressão atmosférica tivesse mudado. Continuou o relato, sua voz ganhando um tom de pavor. Um cheiro insuportável, algo entre carniça e enxofre, invadiu minhas narinas. E então, eu vi, bem na orla do feixe de luz, entre duas árvores antigas, estava uma figura. Não era um homem, nem um bicho. Era alto, desproporcionalmente magro, com braços longos que quase tocavam o chão. Sua pele parecia de um cinza doentio, coberta de uma espécie de pelo ralo e áspero. Os olhos, eram 2 pontos vermelhos incandescentes que me fitavam fixamente da escuridão. O caçador descreveu a criatura se movendo com uma agilidade antinatural, contorcendo-se como uma marionete com fios quebrados. Não fez barulho, apenas espreitava, observando-o. O medo paralisou-o. Ele tentou gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. A criatura deu um passo à frente, depois outro, diminuindo a distância. Seus lábios finos se retorceram em algo que parecia um sorriso desdentado, revelando gengivas escuras. O caçador, movido por um instinto primitivo de sobrevivência, largou tudo e correu. Correu sem olhar para trás, o rosnado ecoando em sua mente, o cheiro de morte impregnado em suas roupas. Ele só parou quando chegou à sua casa, trancou as portas e janelas e passou a noite em claro, rezando. Nunca mais ele caçou na floresta da Lapa Escura durante a Quaresma. Gabriela apareceu na tela, a expressão séria. É um testemunho que ecoa lendas antigas sobre criaturas que habitam florestas profundas, entidades que se alimentam do medo e da solidão. A Quaresma, para muitos, é um período de fragilidade espiritual, onde essas entidades encontrariam brechas para se manifestar. Esse caçador teve a sorte de escapar, mas a imagem do que ele viu o assombra até hoje. Isabela adicionou, é uma história que nos lembra que nem tudo que anda na mata tem nome em livros de biologia. E se você já teve um encontro tão assustador quanto esse ou conhece alguma lenda local sobre aparições em florestas durante a Quaresma, compartilhe sua experiência ou a lenda nos comentários. Queremos ouvir o que a sabedoria popular tem a dizer sobre esses mistérios. A transição para o segundo relato veio com imagens de uma pequena capela rural, desgastada pelo tempo, e de casas simples em meio a plantações. O povoado do Sossego Quebrado, um vilarejo encravado no sertão nordestino, surgia na tela. Isabela explicou, nosso próximo destino é uma comunidade isolada, onde as tradições são mantidas com fervor e as histórias passadas de geração em geração são tão reais quanto o sol que castiga a terra. Aqui, o período da Semana Santa é especialmente temido, não apenas pela paixão de Cristo, mas pela aparição de uma criatura que surge apenas nesses dias santos. A voz distorcida de uma senhora idosa, com um sotaque carregado, tomou a palavra. Ela era Maria do Socorro, 70 anos na época do relato, e testemunha ocular dos horrores que a Semana Santa trazia. Ah, meu filho, a gente reza e pede a Deus para nos guardar, ela começou a voz trêmula. Mas tem certas coisas que nem reza forte alcança. Aqui no Sossego Quebrado, a gente sabe que quando a Semana Santa chega, é bom não andar sozinho depois que o sol se põe. Ele, segundo a lenda, era o homem cabra, uma figura demoníaca, metade homem, metade bode, com olhos brilhantes como brasas e um fedor nauseabundo que anunciava sua presença. Ele vagava pelas estradas de terra batida, especialmente nas noites de Quinta-feira Santa e Sexta-feira da Paixão, buscando almas perdidas ou aqueles que ousavam desrespeitar os preceitos do período. Maria contou que na Semana Santa de 2019, seu neto, um jovem de 18 anos chamado José, não acreditava nas velhas histórias. Ele ria e dizia que era tudo bobagem de velho. Na Quinta-feira Santa, ele quis ir à bodega da vizinha, que ficava um pouco afastada, para comprar umas velas.
lembrou Maria. Eu pedi, implorei para ele esperar o dia amanhecer, mas ele era teimoso. Disse que voltava em 20 minutos. 20 minutos que viraram a noite toda. José nunca voltou para casa naquela noite. Ele foi encontrado na manhã seguinte, deitado à beira da estrada, inconsciente e em estado de choque, com arranhões profundos nos braços e pescoço, como se garras tivessem tentado arrastá-lo para a mata. O jovem, após se recuperar, contou sua história em sussurros. Ele havia ido à bodega, cumprido sua tarefa e estava voltando, quando ouviu cascos batendo na terra atrás dele. Pensou que era um cavalo desgarrado, mas o som era pesado, ritmado, e se aproximava rápido demais. O ar ficou pesado, e o cheiro de bode e podridão invadiu suas narinas. Virou-se e viu uma figura colossal. Era como Demo em pessoa. José havia sussurrado para sua avó. Corpo de homem, mas coberto de pelos escuros, pernas de bode com cascos afiados. E a cabeça de bode, com chifres grandes e tortos, e olhos que queimavam vermelho vivo. Ele rosnou para mim, um som que parecia rasgar o ar. José tentou fugir, mas o homem-cabra era rápido. Ele sentiu garras arranhando suas costas, a criatura tentando derrubá-lo. Ele caiu, rolou, e quando levantou, o ser estava parado sobre ele, com um sorriso medonho que expunha dentes pontudos. José jurou que a criatura se preparava para o pior, mas no último segundo, o canto do galo distante ecoou pelo campo. O homem-cabra estremeceu, e com um guincho infernal, recuou para a escuridão da mata, desaparecendo tão rápido quanto surgiu. José correu, desmaiando de exaustão e terror a poucos metros de sua casa. Depois disso, Maria concluiu, ninguém mais duvidou das nossas histórias. E José, ele nunca mais saiu de casa sozinho na Semana Santa. Gabriel tomou a palavra novamente, visivelmente empacatado. A vulnerabilidade durante a Quaresma é um tema recorrente em muitas culturas, e a figura do homem-cabra é um arquétipo do mal que testa a fé e pune os descrentes. O relato de José é um lembrete vívido de que algumas lendas não são apenas contos de fadas, mas avisos sérios. Ele fez uma pausa, os olhos fixos na câmera. Se essa história te deixou verdadeiramente assustado, te fez sentir um calafrio na espinha, desafie sua coragem e deixe um gostei neste vídeo. Queremos ver o quanto o medo do homem-cabra se espalhou por aí. O cenário mudou para imagens aéreas de uma fazenda em ruínas, a natureza reivindicando as paredes desmoronadas e telhados cedidos. A fazenda velha assombrada, no interior de São Paulo, apresentava-se como o palco do terceiro relato. Isabela, com uma seriedade contida, introduziu o local. Deixamos as criaturas visíveis para mergulhar em um tipo diferente de terror, aquele que não tem forma, mas que ecoa nas paredes, nos corações e mentes. Nesta fazenda, abandonada há décadas, testemunhas relatam fenômenos auditivos inexplicáveis que se intensificam drasticamente durante o período da Quaresma. O vídeo apresentou um testemunho de uma equipe de exploradores urbanos que havia visitado a fazenda em 2023, durante a Quaresma. Um deles, um homem chamado Rafael, narrou sua experiência. A gente não acreditava muito em fantasma, ele admitiu, sua voz rouca de nervosismo. Gostava do desafio, da adrenalina de explorar lugares abandonados. A fazenda velha assombrada era lendária na região, mas a gente pensava que eram só histórias de pescador. No entanto, a Quaresma de 2023 mudou sua perspectiva. Eles entraram na fazenda ao entardecer, equipados com câmeras, gravadores e lanternas. O silêncio inicial era opressor, a poeira e o mofo preenchendo o ar. Começaram a explorar os cômodos, filmando e comentando. No que parecia ser a antiga sala de estar, a equipe começou a ouvir sussurros. No início, pensaram ser o vento, ou talvez a acústica peculiar do lugar. Mas os sussurros se tornaram vozes. Eram vozes de criança, Rafael relatou, sua voz falhando, pequenas risadas, chamados abafados. Como se estivessem brincando em algum lugar, mas não havia crianças ali. Eram só nós. A gente tentou se convencer de que era o eco, mas elas se moviam, vinham de diferentes direções. E quanto mais tempo passávamos lá, mais nítidas elas ficavam,
mais perturbadoras. As vozes começaram a se misturar, tornando-se um coro cacofônico de lamentos e prantos, intercalados com a voz de uma mulher, chamando por seus filhos em um tom de desespero abissal. Rafael e sua equipe tentaram localizar a fonte, mas não havia nada. O som parecia vir de todo lugar e de lugar nenhum ao mesmo tempo. A temperatura caiu drasticamente, e uma sensação de peso no peito atingiu a todos. Eles se sentiram sufocados, observados por olhos invisíveis. O pânico começou a se instalar. Foi quando a gente ouviu o choro mais alto, disse Rafael, os olhos marejados de terror. Um choro agoniante, de uma criança, e ele vinha de trás da gente, mesmo depois de a gente ter checado aquele cômodo. Estava tão perto, parecia que estava respirando na nossa nuca. A equipe, que antes zombava das lendas, correu para fora da fazenda, deixando para trás equipamentos e a fachada de bravura. Eles voltaram apenas no dia seguinte, à luz do sol, para recolher o que haviam abandonado. As gravações de áudio que conseguiram recuperar eram perturbadoras, cheias de ruídos inexplicáveis e vozes distorcidas que pareciam vir de um outro plano de existência. Rafael concluiu, a gente nunca mais riu de histórias de fantasmas. E a quaresma, para mim, virou um período de respeito e um certo receio. Gabriel, com uma expressão pensativa, refletiu sobre o relato. O medo do invisível, do que não pode ser tocado ou provado cientificamente, é um dos mais potentes. A fazenda velha assombrada, com suas vozes espectrais, nos lembra que o terror nem sempre precisa de uma forma física para nos assombrar. Às vezes, basta um sussurro no escuro para desequilibrar nossa percepção da realidade. Isabela completou, é o tipo de experiência que planta a dúvida, que te faz questionar o que realmente existe além do nosso campo de visão. E o fato de isso se intensificar na quaresma, só adiciona uma camada ainda mais sombria à história. O vídeo avançou para o clímax, com a tela mostrando imagens de drones sobrevoando uma paisagem rochosa e desolada, cânions profundos e picos irregulares. A Ravina dos Lamentos Esquecidos, uma área remota e montanhosa, inóspita e quase intocada pelo homem, era o cenário do quarto e último testemunho. Gabriel introduziu o relato com um tom sombrio e solene, chegamos ao ponto mais perturbador da nossa jornada. Este é um local onde a natureza selvagem se encontra com o sobrenatural, onde a própria terra parece chorar por eventos antigos e esquecidos. Os relatos que vêm da Ravina dos Lamentos Esquecidos são os mais extremos, os que mais desafiam a compreensão humana. O testemunho veio de um grupo de pesquisadores de folclore que em 2024 se aventurou na Ravina durante a quaresma para documentar lendas locais. Um deles, uma mulher chamada Helena, foi a porta-voz. Sua voz, mesmo distorcida, carregava um tom de trauma profundo. A gente achava que estava preparado para tudo, ela começou, quase inaudível. Estudamos lendas de todo o Brasil, fomos a lugares remotos. Mas a Ravina dos Lamentos é um lugar que não deveria ser visitado, especialmente na quaresma. Eles haviam acampado no coração da ravina, próximo a uma formação rochosa peculiar que os locais chamavam de Altos Chifres do Diabo. Na segunda noite de sua estadia, em plena sexta-feira da Paixão, as coisas começaram a mudar. O vento, antes um uivo suave, tornou-se uma tempestade de areia súbita, mesmo sem nuvens no céu. A temperatura despencou e uma névoa densa e pegajosa começou a subir dos desfiladeiros, engolindo o acampamento. No meio da névoa, a gente começou a ouvir, Helena descreveu, a voz um sussurro rouco. Não eram vozes ou sussurros, era um lamento. Um lamento profundo que parecia vir de dentro da própria terra, misturado com o som de correntes arrastando e ossos estalando. Era um som de dor e raiva antigas que entrava nos nossos ouvidos e parecia querer rasgar nossa alma. Eles tentaram se manter juntos, mas a visibilidade era quase zero. As luzes de suas lanternas mal perfuravam a névoa. Então, um dos membros da equipe gritou. Um grito agudo de puro terror. Ele apontou para a névoa e por um instante, todos viram. Uma figura, uma massa escura e disforme, tão alta quanto uma árvore, se movendo lentamente pela névoa.
Não tinha membros discerníveis, apenas tentáculos ou apêndices que se arrastavam pelo chão rochoso, deixando um rastro de um líquido viscoso e negro. A criatura emitia o lamento e a cada som, a névoa parecia se condensar ainda mais. O cheiro de morte era esmagador, mas não era cheiro de carne podre. Era um cheiro metálico, de sangue seco, misturado com algo mineral e frio, como o próprio solo. Os olhos da criatura, se é que tinha olhos, eram como fendas que pulsavam com uma luz avermelhada e doentia, refletindo a dor milenar que exalava. A visão paralisou a todos. O terror era absoluto. Ela não correu atrás da gente. Helena continuou, sua voz embargada pela emoção. Ela pairava, nos observando, nos enchendo de um medo tão profundo que a gente mal conseguia respirar. Aqueles lamentos, eles entravam na nossa mente, nos faziam reviver os nossos piores pesadelos. Sentimos como se a própria vida estivesse sendo sugada de nós, deixando apenas o vazio e o desespero. O grupo, em um frenesi de pânico, abandonou tudo e correu pela ravina, tropeçando nas pedras, caindo e levantando, guiados apenas pelo instinto de sobrevivência. Eles só pararam de correr quando a névoa se dissipou com a madrugada, e a criatura, os lamentos e o cheiro desapareceram tão misteriosamente quanto surgiram. Alguns deles nunca se recuperaram do choque, abandonando completamente suas pesquisas. Gabriel e Isabela encaravam a câmera com uma gravidade incomum. A Ravina dos Lamentos Esquecidos é um nome que por si só já carrega um peso, disse Gabriel, sua voz quase um sussurro. Este é o tipo de relato que rompe com tudo que consideramos possível. Uma entidade sem forma definida que se manifesta no ápice da quaresma, causando um terror que se enraiza na alma. É a personificação do puro pavor ancestral, um grito primal do desconhecido. Isabela acrescentou, depois de ouvir sobre o homem-cabra, as vozes na fazenda e o ser disforme na ravina, nos resta uma pergunta. Qual dessas 4 criaturas foi a mais aterrorizante para você? Deixe seu comentário e nos diga qual delas vai te manter acordado essa noite. A tela escureceu e a música de suspense voltou a subir, misturada agora com ecos dos lamentos e sussurros ouvidos nos relatos. Gabriel e Isabela reapareceram, seus rostos pálidos, mas determinados. Essas histórias, essas lendas que ressurgem com força durante a quaresma, não são meros contos, concluiu Gabriel, olhando diretamente para o público. Elas são ecos de um tempo onde a fronteira entre o sagrado e o profano, entre o natural e o sobrenatural, era ainda mais fluida. Elas nos lembram que há mistérios profundos em nosso próprio país, verdades ocultas que a fé e o medo mantêm vivas. Isabela, com um sorriso fraco, mas reconfortante, finalizou: esperamos que essa jornada pelos relatos de Quaresma tenha sido tão instigante quanto aterrorizante. Que ela tenha plantado em vocês a semente da curiosidade, ou talvez do respeito reverente pelo que ainda não compreendemos. Agradecemos por nos acompanhar nessa exploração do inexplicável. E para fecharmos este vídeo, que esperamos que tenha deixado uma marca duradoura na sua mente, deixe seu último like e um comentário sobre qual foi o impacto geral desses relatos em você. Sua interação é o que nos move a continuar buscando as verdades escondidas nas sombras. Até a próxima vez, se tivermos coragem para tanto. A tela gradualmente ficou preta, e o som dos lamentos se desvaneceu em um silêncio absoluto. O vídeo avançou para o clímax, com a tela mostrando imagens de drones sobrevoando uma paisagem rochosa e desolada, cânions profundos e picos irregulares. A Ravina dos Lamentos Esquecidos, uma área remota e montanhosa, inóspita e quase entucada pelo homem, era o cenário do quarto e último testemunho. Gabriel introduziu o relato com um tom sombrio e solene. Chegamos ao ponto mais perturbador da nossa jornada. Este é um local onde a natureza selvagem se encontra com o sobrenatural, onde a própria terra parece chorar por eventos antigos e esquecidos. Os relatos que vêm da Ravina dos Lamentos Esquecidos são os mais extremos, os que mais desafiam a compreensão humana.
O testemunho veio de um grupo de pesquisadores de folclore que em 2024 se aventurou na ravina durante a quaresma para documentar lendas locais. Um deles, uma mulher chamada Helena, foi a porta-voz. Sua voz, mesmo distorcida, carregava um tom de trauma profundo. A gente achava que estava preparado para tudo. Ela começou, quase inaudível. Estudamos lendas de todo o Brasil, fomos a lugares remotos. Mas a Ravina dos Lamentos é um lugar que não deveria ser visitado, especialmente na quaresma. Eles haviam acampado no coração da ravina, próximo a uma formação rochosa peculiar que os locais chamavam de Altos Chifres do Diabo. Na segunda noite de sua estadia, em plena sexta-feira da Paixão, as coisas começaram a mudar. O vento, antes um uivo suave, tornou-se uma tempestade de areia súbita, mesmo sem nuvens no céu. A temperatura despencou e uma névoa densa e pegajosa começou a subir dos desfiladeiros, engolindo o acampamento. No meio da névoa, a gente começou a ouvir, Helena descreveu, a voz um sussurro rouco. Não eram vozes ou sussurros. Era um lamento profundo, que parecia vir de dentro da própria terra, misturado com o som de correntes arrastando e ossos estalando. Era um som de dor e raiva antigas, que entrava nos nossos ouvidos e parecia querer rasgar nossa alma. Eles tentaram se manter juntos, mas a visibilidade era quase zero. As luzes de suas lanternas mal perfuravam a névoa. Então, um dos membros da equipe gritou, um grito agudo de puro terror. Ele apontou para a névoa, e por um instante todos viram uma figura. Uma massa escura e disforme, tão alta quanto uma árvore, se movendo lentamente pela névoa. Não tinha membros discerníveis, apenas tentáculos ou apêndices que se arrastavam pelo chão rochoso, deixando um rastro de um líquido viscoso e negro. A criatura emitia o lamento, e a cada som, a névoa parecia se condensar ainda mais. O cheiro de morte era esmagador, mas não era cheiro de carne podre. Era um cheiro metálico, de sangue seco, misturado com algo mineral e frio, como o próprio solo. Os olhos da criatura, se é que tinha olhos, eram como fendas que pulsavam com uma luz avermelhada e doentia, refletindo a dor milenar que exalava. A visão paralisou a todos. O terror era absoluto. Ela não correu atrás da gente, Helena continuou, sua voz embargada pela emoção. Ela pairava, nos observando, nos enchendo de um medo tão profundo que a gente mal conseguia respirar. Aqueles lamentos, eles entravam na nossa mente, nos faziam reviver os nossos piores pesadelos. Sentimos como se a própria vida estivesse sendo sugada de nós, deixando apenas o vazio e o desespero. O grupo, em um frenesi de pânico, abandonou tudo e correu pela ravina, tropeçando nas pedras, caindo e levantando, guiados apenas pelo instinto de sobrevivência. Eles só pararam de correr quando a névoa se dissipou com a madrugada, e a criatura, os lamentos e o cheiro desapareceram tão misteriosamente quanto surgiram. Alguns deles nunca se recuperaram do choque, abandonando completamente suas pesquisas. Gabriel e Isabela encaravam a câmera com uma gravidade incomum. A Ravina dos Lamentos Esquecidos é um nome que por si só já carrega um peso, disse Gabriel, sua voz quase um sussurro. Este é o tipo de relato que rompe com tudo o que consideramos possível. Uma entidade sem forma definida, que se manifesta no ápice da quaresma, causando um terror que se enraiza na alma. É a personificação do puro pavor ancestral, um grito primal do desconhecido. Isabela acrescentou, depois de ouvir sobre o homem-cabra, as vozes na fazenda e o ser disforme na ravina, nos resta uma pergunta: qual dessas 4 criaturas foi a mais aterrorizante para você? Deixe seu comentário e nos diga qual delas vai te manter acordado essa noite. A tela escureceu e a música de suspense voltou a subir, misturada agora com ecos dos lamentos e sussurros ouvidos nos relatos. Gabriel e Isabela reapareceram, seus rostos pálidos, mas determinados. Essas histórias, essas lendas que ressurgem com força durante a quaresma, não são meros contos, concluiu Gabriel, olhando diretamente para o público. Elas são ecos de um tempo onde a fronteira entre o sagrado e o profano, entre o natural e o sobrenatural, era ainda mais fluida.
Elas nos lembram que há mistérios profundos em nosso próprio país, verdades ocultas que a fé e o medo mantêm vivas. Isabela, com um sorriso fraco, mas reconfortante, finalizou: esperamos que essa jornada pelos relatos de Quaresma tenha sido tão instigante quanto aterrorizante, que ela tenha plantado em vocês a semente da curiosidade, ou talvez, do respeito reverente pelo que ainda não compreendemos. Agradecemos por nos acompanhar nessa exploração do inexplicável. E para fecharmos este vídeo, que esperamos que tenha deixado uma marca duradoura na sua mente, deixe seu último like e um comentário sobre qual foi o impacto geral desses relatos em você. Sua interação é o que nos move a continuar buscando as verdades escondidas nas sombras. Até a próxima vez, se tivermos coragem para tanto. A tela gradualmente ficou preta, e o som dos lamentos se desvaneceu em um silêncio absoluto. A data Quaresma 2025 piscou uma última vez no centro da tela, antes de desaparecer por completo. O silêncio que se seguiu ao desaparecimento da data Quaresma 2025 na tela preta não durou, não de verdade. No universo digital, o vácuo foi imediatamente preenchido por um turbilhão de reações, um eco amplificado do terror que acabara de ser exibido. Relatos de criaturas durante a Quaresma 2025 não apenas viralizou, ele explodiu, rompendo as barreiras do nicho de conteúdo de horror para se tornar um fenômeno cultural que capturou a atenção de milhões. Os módulos de interação social, aqueles singelos botões de curtir, comentar e compartilhar, incandescentes sob o peso da demanda. Em questão de horas, os números dispararam. Milhares, depois centenas de milhares, e então milhões de visualizações acumuladas. Os gostei choviam como uma tempestade de areia na ravina dos lamentos esquecidos, cada clique um assentimento à inquietude que o vídeo havia semeado. Os comentários, uma enxurrada de confissões, medos e debates, formaram uma tapeçaria digital que se estendia por infinitas roladas de tela. O convite inicial, de curtir e comentar sobre histórias arrepiantes de Quaresma, havia acendido um pavio. As pessoas, em todas as partes do Brasil, sentiram uma necessidade premente de compartilhar, e não apenas as lendas de suas avós, mas os sussurros que ainda perseguiam suas comunidades. Histórias de visagens nas estradas à noite, de vultos nos quintais durante a Semana Santa, de calafrios inexplicáveis sentindo um peso no ar nos dias que antecediam a Páscoa. O vídeo, conduzido com a perspicácia de Gabriel e a calma de Vitória, serviu como um portal, uma validação tácita de que esses medos não eram isolados, que o inexplicável era uma experiência compartilhada. A cada novo relato, a participação se intensificava. Após a aparição noturna na floresta da Lapa Escura, onde o homem-cabra teria espreitado na penumbra, o pedido para compartilharem experiências nos comentários se tornou um frenesi. Usuários digitaram com dedos trêmulos, relatando encontros com seres disformes, olhos brilhantes na escuridão, cheiros nauseabundos que surgiam do nada e desapareciam, ou o som inconfundível de cascos batendo em solo úmido onde nenhum animal deveria estar. A sessão de comentários virou um grande círculo de fogueira virtual. Cada nova entrada um novo conto arrepiante, adicionando camadas à atmosfera de suspense que o vídeo já havia construído. Era um ciclo de terror autoperpetuável, alimentado pela própria audiência. O povoado do Sossego Quebrado e sua criatura da Semana Santa reverberaram de forma particularmente intensa. O desafio de Gabriel para os corajosos deixarem um gostei se a história os deixasse verdadeiramente assustados, transformou-se em um termômetro visceral do pavor. Os gosteis se multiplicavam a cada segundo, um atestado coletivo do sucesso do vídeo em penetrar a psique de seus espectadores. As pessoas se sentiam compelidas a clicar, a reconhecer o medo, quase como um rito de passagem digital. Discussões acaloradas sobre a natureza dessas entidades, seriam demônios, almas penadas, ou algo anterior, mais primordial, que a Quaresma apenas despertava, preencheram os fóruns e as redes sociais. A distinção entre lenda e realidade nunca esteve tão tênue.
A fazenda velha assombrada e os fenômenos auditivos inexplicáveis que lá ocorreram adicionaram uma camada de terror psicológico, a ideia de que o medo pode se manifestar não apenas visualmente, mas através de sensações sutis, de sussurros que parecem vir de dentro de si mesmo. O som de correntes e os lamentos distorcidos, descritos nos relatos, foram rapidamente remixados por fãs, transformando-se em áudios virais no TikTok, adicionando uma dimensão sonora ao pavor que o vídeo já havia gerado. Grupos de adolescentes começaram a experimentar com desafios de ouvir esses sons sozinhos no escuro, ignorando os avisos tácitos de Gabriel e Vitória sobre o respeito reverente ao desconhecido. Mas foi o quarto e último testemunho, o evento perturbador na Ravina dos Lamentos Esquecidos, que selou o destino do vídeo como uma lenda urbana digital. A entidade disforme, os lamentos vindos da terra, o cheiro de morte e o pavor que sugava a vida, esses elementos fixaram-se na mente coletiva. A pergunta final, sobre qual das 4 criaturas foi a mais aterrorizante, incendiou os comentários. Cada espectador, confrontado com a escolha, revivia mentalmente cada relato, ponderando qual imagem, qual sensação, qual pedaço de folclore havia perfurado mais fundo sua barreira de racionalidade. O homem-cabra representava o terror mais clássico, o monstro da floresta, a criatura da Semana Santa, o horror da profanação do sagrado, as vozes espectrais da fazenda, a loucura insidiosa. Mas a entidade da Ravina, ela era o abismo, a forma mais pura de terror cósmico, algo sem forma ou propósito aparente, apenas a existência macabra. A maioria dos comentários gravitava em torno da Ravina, com muitos admitindo que era a história que mais havia minado sua sensação de segurança. O impacto geral do vídeo, solicitado no último like e comentário, era inegável. Relatos de criaturas durante a Quaresma não era apenas um vídeo, era uma experiência. Ele não apenas entreteve, mas desafiou, questionou e, em muitos casos, deixou uma marca indelével. As pessoas não apenas assistiam, elas sentiam, elas se conectavam com um medo ancestral que parecia hibernar sob a superfície da vida moderna. Despertado pela Quaresma, os algoritmos das plataformas digitais foram sobrecarregados pela massividade da interação. O vídeo foi parar nas playlists de vídeos assustadores para assistir no escuro, em compilações de lendas brasileiras mais bizarras, e se tornou referência em discussões sobre o folclore nacional. Outros criadores de conteúdo rapidamente se apressaram em criar vídeos de reação, análises profundas, ou mesmo a tentar replicar o estilo e a atmosfera que Gabriel e Vitória haviam tão habilmente construído. Nenhum deles, no entanto, conseguiu capturar a mesma autenticidade crua e a reverência implícita que relatos de criaturas durante a Quaresma exalava. A atmosfera criada por Gabriel, com sua postura investigativa e articulada, e por Vitória, com sua voz suave e semblante tranquilo que, paradoxalmente, tornava o horror ainda mais palpável, era incomparável. Eles não interpretaram, eles apresentaram, guiaram a audiência por um caminho perigoso, mas sempre com um senso de respeito pelas histórias e pelas pessoas que as viveram. Sua condução, despojada de sensacionalismo barato, deu credibilidade a relatos que, em outras mãos, poderiam soar como meras fantasias infantis. Era a seriedade de suas expressões e o tom de suas vozes que conferiam um peso quase documental ao sobrenatural. Ao longo de toda a Quaresma de 2025, o vídeo pairou como uma sombra sobre a internet brasileira. Memes surgiram, paródias foram criadas, mas a essência do terror permaneceu intacta. A Quaresma, um período já carregado de significado espiritual e cultural, ganhou uma nova camada de misticismo sombrio, amplificada pela ubiquidade do vídeo. Igrejas e comunidades religiosas, inicialmente céticas ou mesmo desdenhosas, viram-se confrontadas com a crescente conversa sobre criaturas e assombrações em um período que deveria ser de reflexão e penitência. Para muitos, a popularidade do vídeo serviu como um lembrete vívido da fragilidade da fé diante do inexplicável e de como o folclore popular muitas vezes se entrelaça com as próprias raízes do sagrado. As 4 criaturas, agora famosas,
passaram a fazer parte do panteão moderno do terror brasileiro. O homem-cabra da lapa escura tornou-se o guardião sombrio das matas profundas, a criatura da Semana Santa no sossego quebrado, um arauto do pavor que se manifesta quando a linha entre o divino e o profano está mais tênue. As vozes da fazenda velha assombrada, um lembrete sussurrante de que nem todo mal se manifesta em carne e osso. E a entidade da ravina dos lamentos esquecidos, o ápice do terror ancestral, um ser de puro desespero que desafia qualquer forma de compreensão humana, um grito primal do próprio tecido da existência. Para Gabriel e Vitória, o vídeo foi mais do que um sucesso. Foi a validação de uma paixão, a prova de que as histórias orais, o folclore esquecido e os medos primais ainda tinham um lugar de destaque na era digital. Eles haviam acendido uma fogueira que queimaria por muito tempo, iluminando os cantos mais sombrios da imaginação brasileira. A cada like e a cada comentário, eles sabiam que estavam não apenas engajando uma audiência, mas também tocando em algo mais profundo, mais antigo, que residia em cada um de nós. O sucesso de relatos de criaturas durante a Quaresma 2025 não se resumiu a um pico de popularidade, ele se tornou um marco. Ele comprovou que a combinação de um tema universal, o medo do desconhecido, com elementos culturalmente específicos, a Quaresma e o folclore brasileiro, podia criar algo verdadeiramente transcendente. O vídeo foi uma janela para um Brasil místico, onde as lendas não são apenas histórias, mas ecos vivos de uma realidade alternativa que se manifesta quando o véu entre os mundos se torna mais fino. E assim, a cada ano, quando a Quaresma se aproxima novamente, o nome de Gabriel e Vitória e os 4 relatos arrepiantes ressurgirão perpetuando o ciclo de medo, fé e a inabalável atração humana pelo inexplicável que espreita nas sombras da nossa própria cultura. O vídeo, com sua capacidade de evocar um terror profundo sem mostrar uma única imagem explícita das criaturas, tornou-se um mestre da sugestão, um testamento ao poder do som, da narrativa e da imaginação para criar pavor. Aqueles que o assistiram jamais esqueceram a sensação e, para muitos, a Quaresma de 2025 não foi apenas um período religioso, mas também a época em que as criaturas se revelaram, não em carne e osso, mas na tela, dentro de suas mentes. Curta, se inscreva e bora pra próxima.